Olá pessoas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A gente vai começar essa live de hoje, ela mais curta, logicamente, mas falando aqui de uma notícia que saiu agora há pouco no Estadão. Parece que eles estão fazendo uma análise entre Zuckerberg e Elon Musk. Vamos pensar a partir do princípio, né? Os dois são dois grandes barões aí da comunicação e das mídias hoje, e aqui o Estadão tenta fazer um recorte bem estúpido, bem pequeno sobre os dois. Veja, aqui ele tenta dizer que um está fugindo da política, o Zuckerberg, e o outro está abraçando o Trump, né? Os dois estão abraçando o Trump, os dois estão abraçando a política, os dois abraçam a extrema-direita, sem nenhuma diferença que dê para você notar. Porque Zuckerberg mantém ali o ritmo de sempre, que a gente sempre reclamou da plataforma dele, a Meta agora, né, que era o antigo Facebook, e no Instagram. As postagens de extrema-direita nunca são derrubadas, nunca são restringidas, mas qualquer coisa que alguém denuncia um crime, como contra os palestinos, por exemplo, eles cortam. Contra os vagabundos de extrema-direita, eles cortam. Não é diferente do Elon Musk, não. O Elon Musk só faz a diferença agora, fazendo o comício junto com o Trump, porque foi prometido a ele, logicamente, foi prometido a ele um cargo dentro da administração Trump, se ele conseguir ganhar a próxima eleição. Não é diferente do Zuckerberg, não. Zuckerberg está escondidinho no cantinho dele, ele sempre foi mais discreto, mas sempre manteve a mão pesada em cima da moderação do Facebook. Ou a gente já esqueceu de quantos crimes que não foram cometidos nas redes do Zuckerberg. Pois é, nós precisamos lembrar disso, porque é disso que se trata a situação aqui. Não tem nada a ver de um fugindo da política, porque os dois estão da mesma forma entranhados dentro da política americana como no restante do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, a Meta foi denunciada agora há pouco tempo por ter colocado um emojizinho e sugerir toda vez que você entrava o emojizinho do M do Marçal. Pois é, parece que eles gostam mesmo da extrema-direita, eles fazem tudo. Deixa se houvesse ali um B de Boulos para poder ver, um T de Tabata se ia realmente sobreviver, ou qualquer um outro, talvez, um pouco mais à esquerda, não iria. Exatamente isso que acontece no mundo, nesse mundo virtual que é dos dois aí. Os dois mandam e desmandam nessa forma de comunicação no mundo, e a gente precisa lembrar disso. Pois é, uma outra coisa é o Elon Musk, que está aí aproveitando essa politicagem que ele se meteu para poder ganhar mais dinheiro. Ou nós esquecemos que para o SpaceX acontecer, os Estados Unidos, o governo americano, o Estado americano deu de graça praticamente tudo que a NASA tinha de pesquisas, e esse cara só foi lá e usou os engenheiros da NASA, que estavam fazendo as pesquisas que a NASA entregou de mão beijada, para esse cara ganhar muito dinheiro com isso. Pois é, não é diferente não. Ele só quer mais dinheiro, só quer mais vantagem, só quer do ano dos carros chineses, os carros elétricos chineses, para poder proteger o Elon Musk. Pois é assim que ele ganha, é assim que está sempre jogando. Por isso que politicamente ele precisa desse engajamento para poder conseguir ganhar muito mais dinheiro, tirando aí dos contribuintes americanos e do restante do mundo. Por isso que ele tentou intervir aqui, porque aqui ele conseguiu um contrato da Starlink muito bom, que espalhou aqui, pelo menos nos garimpeiros ilegais, madeireiros ilegais, espalhou bastante o usuário por lá. Pois é, Starlink conseguiu vender, inclusive, para a Marinha, para as Forças Armadas brasileiras, muitos acessos. E o problema maior é deixar as nossas informações das Forças Armadas na mão de uma empresa privada. Eu não entendi muito bem a Marinha brasileira, não. Mas, de acordo com o que nós tínhamos aqui no poder, dá para entender claramente o que aconteceu. Pois é, isso aqui é a primeira notícia, só para a gente entender que os barões das mídias, das comunicações do mundo, estão mandando e desmandando, continuam sim envolvidos muito, profundamente, com a política no mundo inteiro, e garantindo a ascensão de gente extremista e da extrema-direita. O que é pior ainda, é isso que eles têm feito. Os dois fazem de uma forma diferente, mas é a mesma coisa. Só para você não esquecer quem é que manda, quem é que desmanda no mundo, e os idiotas como o Estadão aplaudem achando que tem uma diferença entre os dois e convencendo idiotas por aí. Pois é, essa primeira notícia eu vou lembrar aqui também que tem um cara que é candidato a
prefeito em São Paulo. Ele saiu lá de Goianinha, Goianinha de Goiás, pois é, e aí o rapaz veio pra cá, meio caipirão, e resolveu, depois de enganar o Brasil inteiro, vendendo aí curso de até 250 mil reais e tomando dinheiro de pessoas que sequer saberiam de onde tirar. Tem uma das usuárias dos cursos dele, por exemplo, que pagou ou tomou um empréstimo de 75 mil e está cobrando dele agora. E o juiz, pelo jeito, não concordou em devolver. Parece que o Pablo Marçal gosta ali de alisar o judiciário justamente para conseguir manter os trouxas dentro dos esquemas. Pois é, o judiciário que, nesse caso dessa mulher, que tomou um empréstimo de 250 mil, o juiz ou a juíza, disse que, olha, como é que alguém adulto pode cair nessa pegada de que vai ouvir alguém falar por causa de mensagem de coach e ficaria rico? Pois mas ele faz desse mesmo jeito. E assim continua fazendo, enganando idiotas. Pois é, a justiça não deu o ganho de causa para a pessoa que foi prejudicada pelo grupo do Marçal. Mas fazer o quê? É assim que funciona. Mas aqui eu queria falar de outra coisa. Os processos contra eles são mais de 12 que foram levantados pela BBC e todos eles têm a ver com não pagamento de hora extra, não assinatura de carteira, tem a ver com falta de folga durante mais de 15 dias e um monte de coisinhas a mais. Tem processos que vão de 170 mil reais até mais do que isso. E aí a gente precisa lembrar que esse cara aqui é o cara que correu atrás do Boulos com a carteira de trabalho. Ele que não tem uma carteira de trabalho, eu duvido que tenha trabalhado, e aí a gente pode lembrar que o primeiro trabalho dele, coitado, é um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso, lá de Goiás, ele começou roubando banco, roubando senhas e dados de usuários de banco. Pois é, os bancos que levaram prejuízo, eu não entendo até agora, porque ainda não caíram de pau em cima dele e mostraram o quanto prejuízos tiveram. Pois é, teve gente que teve sua conta inteira rapelada por um cara vagabundo como esse, pela quadrilha que ele fazia parte. Então, se a gente for falar de crimes, além das relações dos seus comparsas, dos seus camaradinhas com o PCC, parece que tem muito crime aí para o cara falar. Pois é, uma das coisas que a gente não pode esquecer é que toda vez que sai um malandro para a rua, sai também um otário, como é nosso amigo aqui, pelo jeito, o Daniel Figueiredo, e aí dá negócio, dá sempre negócio, né? Por isso que a gente está aqui para falar para os que são otários acordarem, porque você só consegue perder tempo e dinheiro. Só para vocês saberem. Uma das outras coisas que a gente não pode esquecer, Pablo Marçal sempre foi um criminoso, sempre foi um desses vagabundos. E tem sido um criminoso com a questão das leis eleitorais, das questões eleitorais aqui no Brasil, né? Ele tem passado por cima, na pré-campanha, os cortes dele que ele pagava para ser colocado, né, nas redes sociais, continuaram fazendo. Eu acho muito importante isso aí. Não podemos esquecer que esse golpe que ele está usando hoje é o mesmo golpe que ele sempre usou para vender os cursos dele. Olha que legal, está comprando voto, né? Está buscando voto, vendendo cursos, sempre está ganhando. O Marçal não passa de um bandido, e esse bandido ainda vai parar na cadeia, e a gente espera isso em breve, né? Tomara que também tenha que pagar os trabalhadores, já que ele ele está rico, como ele disse, ele enriqueceu de acordo com o trabalho. Só pelo trabalho. O trabalho só que não foi dele, sempre dos outros e sempre explorados. Tal qual o Thales Gomes, da G4, parece que o Marçal fez escola e tem idiotas que aplaudem isso, né? Eu acho legal isso. Faz uma coisa que faz uma diferença muito grande quando a gente entende a realidade que ele é. Parece que o Daniel parece só um idiota completo aqui, ou é só um robô mesmo do Marçal fazendo corte, né? Daniel, corre, chora aí que a gente gosta. Daniel Figueiredo, que parece que tá aí perdendo o tempinho dele, achando que o Marçal é anjo, né? E aqui eu gostaria de falar, a gente já falou um pouquinho do Elon Musk, mas eu queria falar um pouquinho mais. O Elon Musk parece que conseguiu chegar a um ponto que é o fundo da estupidez. Não, do poço não, porque ele ainda tem muita grana, e mesmo sendo de investidores, né, a gente sabe que os investidores que dão aquela fortuna para ele, mas parece que a Anatel autorizou mais uma empresa a concorrer aqui dentro. Durante os últimos 4 anos, o Elon Musk conseguiu praticamente vender só seu peixe aqui, e parece que a Anatel, só a partir de abril, que conseguiu abrir aí. Tem dobro satélites da Starlink,
e esse dobro de satélites da Starlink pode garantir várias outras situações aqui. A Space provavelmente caiu aí nas licitações, talvez tenha entrado, eu não li nada sobre isso, mas talvez tenha entrado nas licitações, só que perdeu, porque parece, e tem processo aí, a gente já falou sobre isso no ano passado, parece que os processos para fornecimento de internet rápida via satélite parece que foram colocados bem definido na licitação. Parece que o Elon Musk foi bem privilegiado nessas coisas. Starlink parece que ganhou as licitações aqui porque é só ele que fornecia uma determinada faixa. E parece que assim é muito fácil ficar rico mesmo. Eu gostaria de lançar os satélites com dinheiro do governo americano para poder vender para o restante do mundo, para os governos do restante do mundo, os governos de extrema-direita, normalmente sem ter nenhum trabalho. O próprio governo praticamente escreveu a licitação privilegiando a Starlink. Agora parece que tem um concorrente. Agora talvez as pessoas comecem a comprar de um outro fornecedor com muito menos custo do que a Starlink vende. Eita, parece que o Elon Musk vai ter problemas daqui para frente. Vamos torcer. Vamos torcer que a Starlink aqui no Brasil só sirva à extrema-direita. Aí eles podem ficar mandando mensagem no Twitter e brigando entre eles, que é isso que a gente quer. Nós torcemos sempre pela briga por aqui, quando é a extrema-direita, né? Vamos lá. Só para não esquecer. Outra coisa que aconteceu aí esses últimos dias, mas aqui também, parece que está rolando uma feira, a Boat Shows, parece que só tem veículos náuticos lá. Na Boat Shows parece que tem uma coisa muito legal acontecendo. O governo de São Paulo parece que resolveu fazer um subsídio, dar um subsídio de 600 milhões para um programa do governo paulista chamado Meu Primeiro Barco. Pois é, eu particularmente fiquei meio preocupado, porque esse governo é o governo que está destruindo a educação, está destruindo o Estado, a estrutura do Estado, tem mais um monte de projetos de entregar a estrutura do Estado para o privado, mas agora ele está dando dinheiro para quem já tem dinheiro. Ou você acha que alguém que vai comprar uma lancha mora na favela de Paraisópolis? Você acha que alguém que mora lá vai se preocupar em comprar uma lancha? Alguém que mora lá na favela de São Vicente vai comprar um barco para poder passear no final de semana? Pois é, não. Para pobre ele só joga as pedradas, só joga porrada, tiro, porrada e bomba. Ou a polícia violenta e assassina quando precisa. Pois é, mas para ricos ele dá subsídios bancados pelo Banco do Brasil num consórcio feito ou num projeto junto com o Banco do Brasil. Parece que ele vai subsidiar seu primeiro barco, seu primeiro iatezinho, sua primeira lanchinha. Parece que vai rolar. E tem muita gente que está batendo palma para esse tipo de idiota. Pois é, o governo de São Paulo é um governo que nunca foi pensado, esse principalmente, para pobre. O outro também, Dórias e os outros também, sempre foram pensados para poder bancar as famílias ricas aqui, né? Ou a burguesia de São Paulo. Pois é, nós sabemos disso, mas parece que nós não conseguimos identificar isso com muita clareza. Parece que o coitado do paulistano está com dificuldade de entender que esse conservadorismo só tem levado o Brasil e o Estado de São Paulo, principalmente, a ficar de freio de mão puxado. Nós podíamos ter uma maior indústria, uma das maiores indústrias aqui do mundo, na verdade. Nós éramos um país bem industrializado lá antes da ditadura e pouco depois da ditadura até, e depois nós perdemos totalmente essa capacidade. A China, que tinha menos indústria que a gente lá na década de 80, que tinha um PIB menor que o nosso lá na década de 80, no início da década de 80, parece que mostrou pra gente que somos um povo que cai em qualquer besteira, qualquer estupidez. A China, que tem objetivos claros de nação, de país, tirou 850 milhões de pessoas nos últimos 40 anos da miséria, da fome, parece que podia ser um exemplo. Mas aí os babacas daqui aplaudem os Estados Unidos, que coloca mais gente a cada dia na miséria. 40 milhões de pessoas, mais de 40 milhões, 12,7% da população americana hoje está abaixo da linha de pobreza. E mesmo assim tem gente que aplaude, enquanto os chineses não tem nem 0,02% mais da população com dificuldade de se alimentar. Pois é, quando a gente fala disso, parece que tem coisas que não estão batendo na cabecinha do brasileirinho médio aqui.
parece que estão, todas elas parece que extrapolam a capacidade de imaginar, de pensar e de tomar decisões coerentes. Pois é, e aqui é uma dessas coisas. Nós elegemos um cara que nem era de São Paulo, que não entende nada de São Paulo, a não ser das famílias ricas daqui, porque foi eles que bancaram esse cara aqui, foram essas pessoas que bancaram o conservadorismo aqui em São Paulo, são essas pessoas que querem manter o conservadorismo, porque conservando do jeito que tudo está, conservando o status quo, eles vão se preocupar, vão ter dinheiro, vão deixar de continuar explorando e ganhando dinheiro nas nossas custas. Pois é, o Tarcísio aqui nessa situação mostrou claramente, além das privatizações, que ele está governando para um grupo. E aqui cabe dizer, a luta de classes em São Paulo ela é muito mais clara do que a gente consegue entender, mas parece que as pessoas fingem não ver. Isso aqui é a demonstração de que enquanto você for pobre, tiver necessidade de um Estado, que você banca fortemente com seus impostos, você não pode fugir de pagar imposto, mas o rico pode, e eles fazem, o Tarcísio dá subsídio. É a mesma coisa daquelas fazendas, aquela fazenda que valia mais de 100 milhões de reais e ele entregou por 5 milhões aí de acordo com o projeto que ele tinha para fazer isso. A fazenda era invadida, as terras eram invadidas e essas terras invadidas foram entregues por invasor por menos de 5% do valor de que ela tinha. Pois é assim que o Tarcísio faz, é assim que a política da extrema-direita faz. O problema maior não é a extrema-direita fazer esse tipo de política. O problema maior é o tanto de idiota que bate palma, pobre, ignorante, estúpido, que bate o palmo para esse tipo de coisa. Eu acho que é importante lembrar disso aqui. É verdade, Claudião, a gente precisa lembrar disso aqui. A extrema-direita sempre foi contra a questão produtiva, porque assim, quando você tem uma produção, estável, uma produção crescente, você cria trabalhadores também mais interessados no futuro deles, você cria trabalhadores mais críticos, e aí a extrema-direita quer acabar com qualquer possibilidade. Assim você coloca só serviços onde você diz para o trabalhador que ele pode ser o próprio patrão dele, sem dinheiro. Pois é, e aí você diz para esse trabalhador que um ou outro que sobressaiu, eles fizeram isso por mérito, e aí você faz com que o trabalhador caia na estupidez do individualismo, da ignorância solitária, e ao mesmo tempo o coletivismo vai ficando para trás. Só que o problema do trabalhador que pensa desse jeito, ou do ignorante que pensa desse jeito, ou do pobre que acha que é de direita que pensa desse jeito, é que ninguém sobrevive sozinho. Ninguém consegue viver, não tem empresa que sobrevive sem a coletividade. Opa, não tem empresa que sobrevive sem trabalhadores que viram coletivo também. Tudo é baseado na coletividade no mundo, tudo. Você pode não gostar, mas é assim que funciona. Essa babaquice que nos enfiaram a goela abaixo, dizendo que nós somos indivíduos e cada indivíduo por si só vai sobreviver no mundo hostil, parece que não funciona. Enquanto a gente sabe, e assim a direita tem desestruturado, desagregado os trabalhadores e as pessoas mais pobres, que sentem toda a política pesada, a mão pesada do Estado quando faz política para a burguesia. Aqui, a mão leve na cabeça dos vagabundos, de extrema direita e da burguesia. E a mão pesada da polícia, das políticas públicas que não vai para o povo, da falta de políticas públicas, da falta de infraestrutura nas regiões onde o povo está. Essa aí é a mão pesada do Estado para a gente sempre, né? Vale a pena a gente ficar de olho nisso, né? Então, olha só que doido. O Tarcísio, então, está entregando barcos, está vendendo barcos para ricos. Pois é, eu acho que é legal a gente lembrar disso aqui. No Oriente, um cara extremamente estranho, e as pessoas os Estados Unidos estão tentando fazer tudo aqui. Está a tragédia que está se delineando, e eu avisei lá em outubro do ano passado que essa guerra ia escalar de uma forma, essa situação ia escalar de uma forma que ia virar uma guerra realmente, porque até então era só genocídio, matança indiscriminada de pessoas inocentes, de crianças e mulheres. Agora, aqui parece que não. Parece que agora tem uma guerra mesmo. E agora tem ali uma certa paridade. Eu não estou nem dizendo que o exército libanês tem uma paridade de armas com o exército israelense. Até porque quem banca
tudo lá são os Estados Unidos. Ou a gente já esqueceu que pelo menos os 40 bilhões de dólares nesses últimos meses foram para lá sem nenhuma reclamação da comunidade internacional. Pois é, o exército libanês que tem, o Estado libanês que tem lá dentro um partido chamado Hezbollah, e esse partido também tem um braço armado, como boa parte dos partidos ali na região do Oriente Médio, né? Então você tem lá o Hamas, que era um partido também, você tem dentro da Síria, você tinha grupos que eram grupos políticos, não necessariamente partidos, mas tinha seu braço armado. Você tem ali no restante dos países, no próprio Egito, né, que são grupos que são considerados terroristas, inclusive, mas de qualquer forma alguns deles saíram dessas questões de políticas regionais, políticas locais. Pois é, o Biden falando isso mostra pra gente a hipocrisia, a estupidez da hipocrisia americana. Pois é, eles sabiam que iam chegar nisso. Todas as pessoas com o mínimo de senso crítico, de consciência, sabia que ia dar nisso. A gente sabia porque quando Israel começou a atacar o Líbano ficou quieto durante um bom tempo. A gente falou isso lá em novembro, lá em outubro do ano passado, lá em dezembro, esse ano inteiro a gente falou sobre isso. Se eu, que não sou um cara que estuda o tempo todo a geopolítica de lá, conheço por conta de buscar informações o tempo todo, imagina os Estados Unidos, que sabe todas as coisas em relação ao que acontece lá e influencia o tempo todo lá. A gente sabe que foi os Estados Unidos que bancou Israel nessa situação e que estimulou Israel a fazer isso. Estimula ainda até hoje. Pois é, os sionistas, que são nada mais do que assassinos, supremacistas e racistas, parece que tomaram realmente a cabeça do presidente americano também. Parece que ele tem tanta dívida com essa gente que essa gente não consegue deixá-lo tomar decisões. Ou a gente acha que toda vez que ele falou, nós vamos mandar o nosso secretário de Relações Exteriores, adiantou alguma coisa. Tanto o Biden quanto o Blinken não servem para nada, só são lixos políticos lá nos Estados Unidos. Israel, que acabou de matar um monte de pessoas agora, explodindo pagers e walk-talks, já faz isso com muita presteza dentro da faixa de Gaza e na Cisjordânia. Que aí eles estão matando um monte de pessoas, são mais de 500 pessoas mortas nos últimos meses dentro da Cisjordânia, que não tem nada a ver com o Hamas dentro de Gaza. Pois é, no Hezbollah também. O Hezbollah, que tem ali uma diferença extremamente grande em relação ao Hamas, pois tem mais armas, talvez, que muitos países do mundo, parece que Israel agora vai começar a pagar também um pouco por conta dessas agressões que está fazendo. Os ataques a Beirute, que mataram mais de 40 pessoas esse final de semana, e as bases do Hezbollah podem retornar para o governo israelense com um peso muito grande. A gente está falando que, segundo alguns especialistas, o Hezbollah tem entre 100 mil e 150 mil foguetes e mísseis. E a gente está falando de mísseis com uma certa tecnologia. A gente está falando mais de simplesmente um foguetezinho que você joga lá e ele não tem direção. O próprio Estado de Israel já está sentindo ali ao norte a quantidade de pessoas que foram evacuadas, mas também a quantidade de projetos que estão caindo naquela região. Gosto? Não. Odiaria ter que ver um monte de pessoas israelenses que, por mais que apoiem esse governo vagabundo que eles têm, sendo mortos por conta de um conflito que o governo está mantendo e está estimulando que se torne maior e mais pesado. Pois é, ali tem um monte de coisas que estão acontecendo e a gente precisa pensar nisso. O governo de Israel, que sempre bancou aí a propaganda sionista, sempre bancou essas questões de serem um povo santo, um povo escolhido por Deus, aquela porra toda, parece que não tem nada de santo nem de escolhido por Deus. Só são racistas, supremacistas e vagabundos. E aí eu não estou falando nem do povo como um todo, estou falando do seu governo. O governo de Israel que não passa de um bando de assassinos. E o Netanyahu é o principal dele. O Netanyahu, que sempre tentou criar, junto com o pai dele lá, que era historiador, uma historinha meio baseada ali nas mentiras de que lá na época da Segunda Guerra, foram os árabes que convenceram Hitler a fazer o extermínio dos judeus. Sempre teve uma coisa jogada nesse sentido. Pois é, o que nós precisamos entender, para além disso, é que está escalando e pode escalar muito mais. Biden é culpado diretamente
mas todos os governos americanos são culpados diretamente por causa disso. Exatamente. Os governos americanos que sempre bancaram esse genocídio que os israelenses fizeram, os governos israelenses fizeram ali naquela região, deixaram e mantiveram durante décadas um embargo a Gaza e aos palestinos, tirando terras cada vez mais deles. Hoje os palestinos devem ocupar menos de 20% das terras que eram deles, e o Israel está ocupando todo o restante, deixando os colonos assassinos e bandidos, invasores, ladrões de terras e de propriedades palestinas fazer o que querem. Não é tão simples, parece, do jeito que eles querem fazer crer que tudo aquilo lá era deles. Não. Hoje, inclusive, os Estados Unidos já colocou sanção em relação a vários desses palestinos, esses colonos vagabundos, ladrões e bandidos lá de Israel. Inclusive tem todo um batalhão colocado ali dentro da Cisjordânia que já está sob sanção americana, inclusive americana, né? A Europa também sancionou vários desses caras porque eles são bandidos e assassinos, tentando tirar de pessoas pacíficas e sem armas todos os seus patrimônios, todas as suas posses. Pois é, a gente precisa lembrar disso aqui. Essa guerra agora, que está virando uma guerra, porque até então era só genocídio mesmo, parece que não vai ter muito para onde ir, e o fim não vai ser tão próximo assim. Pois é, os países árabes naquela região se juntarem e forem contra Israel, pode ser que o bicho vai pegar de tal forma que os Estados Unidos vai perder totalmente o controle. A única coisa que os Estados Unidos sabem que eles têm, que podem facilitar, e Israel pode não pensar duas vezes em usar, são as bombas atômicas dadas a Israel e que tem mentiras até hoje que diz que eles não têm. Pois é, Israel não vacilaria em usar. Nós não podemos esquecer que nós temos, inclusive, vagabundos hoje no governo israelense que já sugeriram isso em Gaza. Já sugeriram que fosse usado na Palestina bombas atômicas, inclusive contra os seus inimigos ali ao redor também. Pois é, nós tivemos isso aí vindo da boca de deputados de extrema-direita, aliados a Netanyahu, sionistas de seu extremismo, e também de ministros desse governo vagabundo. Pois é. Nós precisamos lembrar disso aqui. Agora Biden está dizendo que as coisas podem escalar. Biden sabia que as coisas iam escalar. Os americanos estimularam essa escalada, permitiram, foram coniventes com tudo isso, e agora com essa palhaçada, essa choradeira aí. Não, ninguém acredita mais em americano, em governo americano. Só os completos idiotas conseguem ainda dar um ponto para esse tipo de gente. O restante é só gente ignorante mesmo, que não sabe de nada, mas acha que pode falar sobre tudo, ou dar opinião sobre tudo, né? Parece que não rola. Eu acho que é bom a gente ficar de olho. Oi, Dasca, seja bem-vinda. Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui uma coisa que também aconteceu hoje, e aqui a gente precisa ficar de olho, porque está piorando, né? E muita gente morrendo lá à torta direito. E aqui também, só para lembrar, Netanyahu considera forçar civis palestinos lá da faixa de Gaza a deixarem Gaza e pressionar o Hamas. Isso aqui também é uma coisa que a gente está falando desde sempre. O cara que fez o que fez com aquele povo, ele com certeza não queria que eles estivessem lá. Tentar jogar os palestinos do sul ao norte era justamente para forçar com que eles tentassem escapar pela fronteira do Egito. O Egito, inclusive, construiu muros para conter aquelas pessoas como se fossem animais. Exatamente, o Egito também não é santo na história. O Israel tinha prometido, inclusive, tentar ali interceder com os americanos para poder abater a dívida egípcia, parece, usando parte do território egípcio, né? Ali aquela região do Sinai, parece para poder fazer com que os palestinos fossem para lá e fossem amontoados naquele lugar. 2 milhões de pessoas jogadas no espaço que não caberia talvez tanta gente lá. Parece que os egípcios não quiseram, ou pelo menos parece que não deu certo essa estratégia. Mas essa era a estratégia do Netanyahu quando começou a empurrar com a destruição completa do sul de Gaza e foi destruindo toda a faixa de Gaza até o norte. Pois é, parece que não rolou. Mas mesmo assim ele vai continuar tentando. A ideia central dessa expulsão já estava aí desde sempre. E veja, lá em 2019, eu vou lembrar de novo, eu falo isso sempre aqui. Em 2019, Netanyahu lá no Knesset, ou seja, lá no parlamento, disse para o seu partido, o Likud, que é extremismo de direita, bancado pelos sionistas, que se quisessem resolver o problema da Palestina ou da faixa de Gaza, eles teriam que apoiar radicalmente o Hamas, seja ele
politicamente, seja ele financeiramente. Pois é, a fala é do Netanyahu. Não, não é minha, não. Quem colocou isso aqui foi o Haaretz, que levantou isso no início de novembro do ano passado, e várias outras pessoas falaram sobre isso, vários outros jornais, vários outros comentaristas de política internacional falaram sobre isso. Pois é, aí parece que a gente não entendeu até agora que esse pressionar as pessoas para saírem de lá, para poder tirar o Hamas, parece que sempre foi a intenção. Usar o Hamas com apoio, que o Hamas nasceu principalmente com apoio, se fortaleceu com apoio dos israelenses, mas fica muito mais claro essa política safada e vagabunda do governo sionista quando a gente começa a avaliar duas coisinhas básicas. Como é que um Estado cheio de tecnologia, cheio de armas, cheio de agências secretas, você tem lá, desde a inteligência do exército, que eles chamam de Intel, você tem lá a Shin Bet, que é uma agência de inteligência deles, de segurança lá dentro, você tem o próprio Ministério da Defesa deles lá, você tem o Mossad, que é, segundo eles, uma das maiores agências, mais perfeitas agências de inteligência, e você teve todo um monte de avisos dados pelo Egito, você teve avisos dados por espiões internos dentro de Gaza, você teve avisos dados pelas meninas e as soldados que ficavam na faixa de Gaza ali na fronteira, avaliando o que estava acontecendo, observando tudo com as câmeras, e elas avisaram meses antes para o exército que estava acontecendo, que o Hamas estava fazendo treinamentos muito, muito pesados lá dentro, que poderia sugerir uma invasão, uma tentativa de invasão. Tudo isso aí, se a gente colocar no pano, na mesa, a gente vai ver que tem alguma coisa que está errada, muito errada com essa situação que aconteceu no dia 8 de outubro lá. No dia 7 de outubro, né? Pois é, a gente precisa lembrar que tem um monte de situações, um monte de informações que elas só são possíveis de você entender as coisas do jeito que acontecem quando você começa a juntá-las. De qualquer jeito, eu sei que a maioria não consegue sequer entender o que eu estou falando, mas de qualquer forma vale a pena continuar dizendo. Então aqui é só um vagabundo dando desculpas, como o Biden está dando, de que parece que isso aí vai escalar, vai sim, e vai escalar porque foi invadido o Líbano lá em novembro, que explodiram os aeroportos em Alepo e o aeroporto de Damasco. O Líbano não estava atacando nada, não tinha nenhum foguete vindo do Líbano, mas eles destruíram parte do aeroporto, eles atacaram os aeroportos de Alepo lá dentro do Líbano. Pois é, a gente precisa lembrar disso também. Não foi uma vez só, foram várias vezes. Outras vezes que eles atacaram dentro de um Estado soberano, as caças israelenses, os mísseis israelenses alcançaram jornalistas, alcançaram pessoas que não tinham nada a ver com essas questões relacionadas aí à política internacional. Pois é. Está tudo acontecendo, mas parece que tem gente que está batendo palma para estupidez ainda. Nós não batemos não, né? Acho que é importante a gente lembrar disso aqui. Outra coisa é que Israel sempre bate nessa tecla de que está se defendendo. Então, se a gente for olhar por esse olhar e pelas leis internacionais, a Palestina também teria direito de se defender. Então, se a Palestina tem direito de se defender, por que então só Israel que pode fazer a destruição, enquanto os outros grupos que poderiam nascer dentro da Palestina ou criar uma resistência não pode resistir? Pois é, a gente tem que pensar que não dá para ficar discutindo a defesa feita pelo oprimido, enquanto o opressor está esmagando todo mundo. Vamos ficar de olho nisso. É isso que a gente tem que começar a conversar e discutir sobre. Outra coisa que a gente pode falar ali do Oriente Médio que está acontecendo, parece que é relacionada ali às questões da democracia que Israel se diz. Pois é, a democracia que diz que é cheio a democracia que diz ser a mais perfeita do Oriente Médio, a única democracia, não permite, por exemplo, que as informações sejam passadas da forma que elas acontecem. Pois é, Israel tinha invadido e destruído o escritório da Al Jazeera dentro do Estado de Israel, agora está fazendo isso na Cisjordânia, entrou com bombas, inclusive usou explosivos para poder destruir a sede da Al Jazeera, destruiu equipamentos, e inclusive foram super agressivos, a IDF foram super agressivas lá dentro
da Cisjordânia. Ou seja, a Al Jazeera, que é a rede árabe baseada no Catar, ela não pode mais agir, ela não pode mais informar, porque Israel está sempre julgando que todo mundo tem problemas, que todo mundo cria problemas para eles. E criam, porque dá informação. Informação é a única coisa que o sionismo não suporta. O sionismo não suporta quando as pessoas mostram os vídeos deles matando crianças. Tem um monte de vídeos aí onde crianças estão com os corpos despedaçados, isso a gente precisa lembrar. Aqui, então, a CNN registrou, inclusive, com imagens, os danos causados nos equipamentos e que foram confiscados pelos militares de Israel. Parece que aquela democracia ali, que está presa ali, a liberdade, aquela coisa toda, é só mentira. E nem mesmo é verdade que internamente dentro do Estado de Israel. A quantidade de pessoas presas, espancadas e agredidas pelas polícias e pelas forças armadas de Israel dentro do Estado sionista, dentro do Estado de Israel, pelo governo, porque eles estavam defendendo a população, estava defendendo, estava fazendo uma manifestação pedindo um acordo urgente para poder salvar os últimos reféns. Pois é, parece que foram atacados, foram espancados também lá dentro de Israel. E são israelenses. A gente costuma dizer aqui que sionista não dá valor a nenhuma vida, só mesmo as deles, às vezes ainda. Porque se o cara é sionista e é um pouquinho mais ameno, também ele não vale muita coisa para os sionistas de lá, né? Para a extrema-direita de lá. Eu acho que é importante a gente lembrar dessa situação. Então tem coisas que vale a pena a gente entender do ponto de vista da realidade, não do ponto de vista do completo ignorante que não consegue ver nada e sai falando coisas que não consegue sequer concatenar. Vale a pena ficar de olho nisso aqui. O ataque à Al Jazeera, que deveria ter sido bloqueado, deveria ter sido criticado lá no início, lá na primeira vez que eles fizeram isso dentro do Estado de Israel, os americanos deixaram passar. Eu acho que é muito importante a gente lembrar disso aqui. Os americanos são os principais culpados dessa situação, né? Então não vale muito a pena a gente dar atenção para americanos nem para idiotas. Mas, infelizmente, são eles que continuam bancando a morte de palestinos, de libaneses agora, e principalmente tentando uma guerra ali no Oriente Médio. Os americanos que querem uma guerra. Não é só Israel, não. Só para a gente lembrar disso aqui. Por isso que são bancados com muito dinheiro e muita arma. Foram mais de 50 mil toneladas até junho de armamentos para Israel enviados da América, né? Só para a gente lembrar disso. Então vamos pensar no que a gente tá fazendo, o que a gente tá apoiando, porque tem idiotas que acham bonito dar palco para esse tipo de coisa. André, obrigado, cara. Aqui eu queria lembrar que eu sempre falei contra, eu sou extremamente contra policiais, pastores, esses bandos de gente que não serve para nada na sociedade, e eu digo não serve para nada em termos de política, fazerem a incursão na política. Obrigado, André. E por que eu estou falando isso? A quantidade de gente que entrou no PL tentando se envolver politicamente e ganhar voto por causa de ser cabo, de ser soldado, não sei das quantas, a quantidade de militares que deveriam estar só trabalhando lá nas suas funções. Obrigado, Thay, seja bem-vinda. Parece que estourou aqui. Parece que mais de 4 mil pessoas estão saindo com esses títulos mais idiotizados que a gente pode imaginar. Se o cara é policial, ele que vai ser policial. Ele não vai ser político, porque o que tem destruído a política brasileira, o que tem destruído a política nos últimos anos, é exatamente a militarização da política. A militarização da política, que é um erro tremendo em qualquer democracia, porque você concorda, se o cara é militar, ele tem lá toda uma hierarquia que ele vai querer impor dentro da política e também vai tentar impor a violência que ele aprende lá nas corporações. Pois é, isso a gente já viu esse filme, e a gente está vendo isso desde o início dos anos 2000, que começou a militarização das subprefeituras de São Paulo, da política institucional como um todo. A gente precisa lembrar que essa gente não deveria ocupar esses espaços, e nós, cidadãos, deveríamos ter essa consciência. Esse negócio de apelar sempre à segurança, essa mesma segurança que eles adoram estimular, que a gente tenha medo, né? Diria ali nosso amigo Mia Couto, um escritor angolano, que
existe medo de que um dia o medo acabe, né? Então, tem pessoas que têm medo de que um dia o medo acabe. E a polícia, esses caras da polícia que vivem fazendo videozinhos, estimulando a gente a ficar com ódio das pessoas, estimulando a gente a ficar com medo, os Datena da vida, os Bate da vida, essa gente não vale nada e só faz a gente acreditar que tudo é violência. Eu tenho uma vizinha, uma senhorinha aqui que mora aqui na minha rua. Toda vez que eu passo lá voltando do trabalho, agora eu não passo mais porque eu só volto de madrugada, eu não passo mais à tarde, mas toda vez que a gente se encontrava, ela falava: "Puxa, você viu como tá perigoso?" "Obrigado, André." "Você viu como tá perigoso? Você viu como tá feio o negócio?" Todos os dias. Eu lembro do meu sogro que morava aqui no interior, que ele não gostava de vir para São Paulo porque ele tinha medo, porque ele via todos os dias o Datena, e o Datena fazia com que ele tivesse medo de São Paulo. Não é só ele, não é? A maioria das pessoas que assistem esse tipo de programa sempre vai tentar apelar para essa questão da segurança. E a segurança aqui, ela é tão ruim quanto a saúde, é tão ruim quanto o transporte. E a gente continua votando em caras porque eles prometem resolver as coisas da segurança. Vereador que não tem nenhum poder de resolver nada são colocados lá porque são militares, seja ele das Forças Armadas, seja ele das Forças Policiais. Ontem a gente falava aqui de um policial civil que aqui no interior, em Piraju, uma cidadezinha, que ele virou vereador também usando provavelmente esse mote, junto com uma quadrilha de vagabundos lá, foram presos por estarem tomando as drogas de uma facção, de um grupo de traficantes dentro de Piraju e vendendo de novo para eles. Ou seja, parece que os caras estão mais bandidos do que os próprios bandidos. São bandidos duas vezes, o policial que atua dessa forma. Por quê? Porque se ele veio para o setor público, para ser servidor público, para defender a lei, e ele vai lá e comete um crime comum, ele que deveria defender e ser contra esse crime comum, ele está cometendo crimes duas vezes. O fato de estar cometendo um crime comum e o fato de ser um agente da lei que deveria proibir e coibir esses crimes. São criminosos duas vezes. Esses deveriam ficar também duas vezes mais tempo presos. Pois é, exatamente, André, são traidores. E tem muita gente. Agora, qual que é o problema nosso, né? O Claudião está falando aqui, desmilitarização da polícia e da política. Isso é uma coisa que eu tenho falado, Claudião, desde o início dos anos 2000, que eu falo sobre isso, no movimento estudantil, no movimento negro, eu sempre discuto nessas situações. Nós acabamos deixando a militarização da polícia, a militarização da política tomar um rumo que a gente não poderia ter deixado nesse país. Mas nós deixamos e acabou ferrando boa parte da sociedade brasileira. Muita gente acredita nisso ainda, a ponto de votar nesses caras sem questionar quem são eles, sem ir atrás do passado desses caras. Muitos desses caras aí têm um monte de crime nas costas, dentro das suas corporações, e vão para a política para poder se proteger com a imunidade parlamentar. E a gente precisa ficar de olho nisso. Mas tem gente que aplaude como idiotas completos. E infelizmente tem um monte, né? E aí a gente tá lembrando isso aqui. Então é só para lembrar que principalmente o partido do Valdemar Costa Neto, o ex-presidiário, o presidiário que foi preso, que estava, não uma vez só, que processos não faltam na vida do Valdemar, que também estava aqui com um terrorista, trabalhou junto com um terrorista, né? Com um cara que planejou destruir o quartel onde ele fazia parte, do qual ele fazia parte. Pois é, essa gente junta, se aglomerou aí, são 721 candidatos com nomes de cabo, de sargento, de não sei o quê, todos eles tentando convencer os pobres coitados que não pensam a votarem neles. E a gente precisa lembrar isso aqui. A militarização da política é o que tem de pior para a democracia. A desmilitarização da polícia, no Brasil deveria ser uma coisa urgente para a gente discutir. E desmilitarização não quer dizer que o policial vai andar sem arma. O idiota que fala isso é justamente o que quer implantar medo. E a gente precisa lembrar isso aqui. Está na hora da gente começar a pensar um pouquinho mais de qualidade nessa situação. Está na hora da gente parar de votar em títulos de pastores, títulos de obreiros, títulos de cargos, sargentos, tenentes e essas babaquices coronel e essa babaquice toda. Nós temos dentro da Câmara Legislativa do país um monte de coronel, general, um bando de vagabundo que nunca serviu para nada no país.
que nunca serviu, nunca trabalhou de verdade, que só estava lá mandando com um general de 3 estrelas, com o cu na mão o tempo todo, né? Pois é, a gente precisa lembrar disso aqui. Está na hora da gente começar a cobrar esse tipo de coisa e bater de frente com essa gente. Está na hora da gente, inclusive, falar mais sobre isso, discutir realmente sobre isso, né? Lá no YouTube eu tenho uma discussão que eu faço sobre desmilitarização, tem alguns vídeos meio longos lá que eu fiz, com algumas palestras que eu fiz, algumas discussões, algumas reuniões online que eu passei, e elas estão lá falando bastante sobre necropolítica, sobre essas questões. Se você tiver a oportunidade, dá uma olhadinha lá. Outra coisa que aconteceu e acontece também por aqui, e a gente precisa falar, né? Por que não, né? Pois é, parece que essa aqui é o Rio, gente. Eu não consigo falar sem rir, juro. Eu tentei a primeira vez que isso aconteceu, mas eu não consigo deixar de rir. O engomadinho do Bitcoin, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, ele era um cara que deu um golpe de mais de 70 milhões de reais aqui no Brasil e pipocou lá para o Dubai. Fugiu. A Indonésia, parece que no início, que parece que ele montou a sede da empresa lá e agora vive gastando a graninha dos caras em Dubai, dos que foram golpeados. Pois é, o engomadinho aparecia todos os dias nas suas redes sociais, na frente de carrões, de mansões, e viajando e tomando drinks nas baladas mais caras do Brasil, e ele ganhava muito seguidor por causa disso, mas ganhava muita gente com a lábia dele. E parece que ele ganhou muito dinheiro com isso. Olha só, o engomadinho parece que vive agora, chama Gustavo Macedo Diniz, vive agora em Dubai com 70 milhões de reais que ele levou. O problema do engomadinho é que ele não pode mais dar uns rolês por aqui. Talvez o engomadinho não possa dar muito rolê por qualquer lugar do mundo aí, não. O engomadinho deu um golpe no PCC e no Comando Vermelho. O cara foi muito esperto. Ele tomou dinheiro de um bando de gente burguesa, vagabunda, que achava que era fácil ganhar dinheiro assim. Não foi só no Brasil não, tá? Ele tirou dinheiro de gente dos Estados Unidos, lá da Europa e de vários outros lugares. Mas dar golpe no Comando Vermelho e no PCC, aí eu não sei se não merece um aplauso, pelo menos, né? Brincadeira, gente. Brincadeira, PCC. Tô brincando. Mas o cara foi muito corajoso. O cara foi muito sem vergonha. Olha a capacidade do cara de dar golpe. Nem a Deolane deu golpe no PCC. Nem a Deolane deu golpe no Comando Vermelho. Mas o engomadinho foi rápido pra caramba e deu um golpe bem pesado nesses caras aí. O PCC e o Comando Vermelho juraram de morte esse cara e eu não sei em que pé está essa situação. Mas só parece que ele não pode mais voltar por aqui. O engomadinho, pelo que parece da história dele, era um menino pobre do interior aí, e de uma hora para outra ele conseguiu entrar numa faculdade e viu essa questão do golpe, provavelmente não sozinho, deve ter gente muito poderosa junto com ele, né? Eu imagino que tenha, porque sozinho você montar uma empresa, montar um escritório muito caro é meio difícil, e esses caras fazem isso, tal qual o Sheik, né? Tal qual o Sheik do Bitcoin, o faraó do Bitcoin também, o faraó mais ainda, que mobilizou mais de 30 bilhões no golpe dele, que tomou dinheiro, aí eu tenho que rir de novo, dos pastores da Universal e de muita gente com muita grana, e deu esse golpe e vivia viajando, né? Por aí, fora ele, a esposa dele, inclusive, que foi presa, parece que lá nos Estados Unidos. Pois é, gente, esse cara aqui teve uma coragem para além do normal. Ele resolveu dar golpe no PCC e no Comando Vermelho. Ele foi o único cara, talvez, no mundo que conseguiu juntar as duas facções que são rivais aí pelo Brasil afora. Pois é, o cara é muito corajoso. Agora tá vivendo do bom e do melhor em Dubai, com dinheiro roubado aqui de um monte de gente, não foi só do PCC e do Comando Vermelho, não. Eu acho que vale a pena a gente ficar de olho nessa história, porque faz um ano que eu falei dessa história aqui, eu contei essa história, fui buscar saber de onde esse cara veio de uma família pobre, família dele, ele abandonou a família dele, enquanto ele ficava rico, batia palma para os ricaços, a família dele passava dificuldade no interior, né, numa casinha super simples, e parece que, inclusive, foram ameaçados de morte pelo Comando Vermelho e pelo PCC por conta desse golpe dele. Pois é, ele abandonou essa família e nunca mais voltou por lá. Parece que tem vários deles por aí ganhando muito dinheiro dando golpes, mas parece que só
o engomadinho do Bitcoin, que deu o golpe no PCC e no Comando Vermelho ao mesmo tempo, fora a burguesia total, né? Acho importante lembrar disso aqui. Pois é. Fala, Jorge, tudo bem? Seja bem-vindo, Jorge. Jorge, eu acho que a Dasca estava falando do cara aqui, viu? Acho que ele estava falando do engomadinho, que é maluco, que bateu de frente com os caras aí. Então vale a pena ficar de olho nessa história, porque essa história ainda vai dar muito o que falar, a gente vai poder falar muito delas, né? E aqui eu queria lembrar uma coisa que o Pablo Marçal fez e tem dado ainda resultados para os idiotas ignorantes. Só para lembrar aqui, um candidato aí, a vereador, eles sempre fazem isso, estão sempre atrás de políticos de esquerda e de centro-esquerda para poder fazer provocações, porque eles não têm nada para oferecer, eles ficam atrás. Foram atrás do Boulos. E numa das passeatas do Boulos, nas caminhadas do Boulos aqui pelo centro, o cara resolveu jogar pó branco no Boulos, fazendo alusão àquela mentira começada pelo Pablo Marçal, aquela mentira contada pelo Pablo Marçal, aquele crime cometido pelo Pablo Marçal, dizendo que o Boulos era um usuário de drogas. Pois é, o cara era tão burro, o cara foi tão burro, tão idiota, que ele foi incapaz de pesquisar realmente quem era o Boulos, de pesquisar pelo um CPF, já que eu vou falar abobrinha, já que eu vou dizer que a pessoa cometeu crime, como a gente tem falado aqui dos crimes cometidos pelo Pablo Marçal e pela galera ao seu redor, tem que saber, tem que ter pelo menos uma noção, gente, de pesquisar de verdade. Não dá para uma pessoa... E a gente sabe que, do vindo do Pablo Marçal, a gente sabe que é tudo armação. Mas o idiota aí do candidateco aí, o estúpido aqui, parece que resolveu fazer uma babaquice dessa. Tava o Guilherme Boulos com a galera dele e ele resolveu jogar pó como se estivesse fazendo essa alusão que já foi derrubada, as fake news comentadas e contadas pelo Pablo Marçal, já foi derrubada essa fake news que o Boulos tem algum envolvimento com o uso de ilícitos e assim por diante. Pois é, uma das coisas que essa gente estúpida tem é estupidez, exatamente. De sobra, coerência nunca, bom senso e inteligência muito menos. Pois é, o uso dessas estratégias de destruir a imagem do outro para poder tentar fazer crer que eles são melhores, parece que não está funcionando mais também. Parece que o Marçal não cresce mais com essas babaquices, tanto que agora parece que virou agora o bom e velho lobo em pele de ovelha, ou de cordeiro. Parece que agora ele é o mansinho. Ele que mostrou realmente quem ele é, e ele mesmo disse isso, agora parece que está aparecendo com a capinha de ovelha por aí. Pois é, parece que o pastor agora vai poder meter-lhe o cajado na cabeça para poder tirar ele da jogada. O pastor Malacraia, parece que os dois estão brigando o tempo todo. Pois é, mas só para fechar essa história aqui, a gente precisa deixar de acreditar nesses ignorantes que têm a primeira tentativa de ser candidato, né? Esses caras não entendem nada de política, não sabem nada de política e tudo que eles querem é uma mamata. Só que ele encontra respaldo nessas pautas idiotizadas de extrema-direita, essas pautas principalmente colocadas aí de cima da moralidade, da falsa legalidade, essa coisa toda. Essa gente não consegue em momento algum ter um plano para a cidade de São Paulo. Em momento algum, essas pessoas são confiáveis, inclusive, no que eles falam em relação à cidade de São Paulo, porque eles não sabem de nada, né, da política, de como a política funciona. E aí eles querem fazer o jogo dos idiotas, que é estimular os idiotas. Diria Pablo Marçal, um filósofo aqui moderno, que ele fala a língua de todos, inclusive dos idiotas. E aí está aí um idiota jogando farinha na cara do Boulos para poder mostrar para a gente que o Pablo Marçal, pelo menos nisso, estava certo. Ele consegue falar a linguagem dos jumentos. Está aí o jumento que até hoje, depois de um mês e meio quase, que foi desmentida essa situação, que ninguém mais fala sobre isso, fazendo o joguinho para poder aparecer nas mídias. Fez um cortezinho provavelmente, mas levou tanta pancada dos seus seguidores que, pelo jeito, talvez tenha perdido metade dos votos com essa estupidez aí. Olha isso, que para você ser seguidor de um idiota desse, você tem que ser muito, muito idiota. Agora imagina ele perder os idiotas que seguiam ele. Os próprios ignorantes que aplaudiam ele terem batido de frente com a estupidez dele nesse sentido. Ou seja, parece que está afundando o barco dos completos idiotas. Outra coisa que a gente lembra aqui
é que toda vez que a gente fala do cidadão de bem, a gente tem que lembrar da moralidade mentirosa que eles pautam, todas as coisas que eles falam. Pois é, nós agora vamos falar de um dos nossos amigos do PL, agora eu esqueci o nome do cara, o deputado aqui em Goiás que foi preso em seu Porsche Cayenne, pois é, dirigindo bêbado. E aí o que é pior? Os homens de bem como esses aqui, parece que os cidadãos de bem como esse aqui, eles são, além de covardes, eles são vagabundos como esse. Pois é, esse aqui pulou pro lado do motorista e fingiu que não era ele que estava dirigindo. Chamado pela polícia para fazer o teste do bafômetro, ele não quis fazer. Ou seja, fugiu da responsabilidade, para variar, como todo bom covarde. Pois é, de acordo com o boletim de ocorrência, o deputado apresentava sinais visíveis de embriaguez. Não, ele não estava com cheirinho de cerveja. Não, ele estava com os olhos vermelhos, aí na reportagem diz, né? E o hálito bem alcoólico. Eu diria o hálito bem alcoólatra, pelo jeito. E esse cara aí, ele fugiu da situação como se fosse um coelhinho perdido, um rato, uma ratazana, como foge quando vê pessoas. E tem algumas ratazanas que até enfrentam, mas depois que você bate o pé, elas correm. Esse aqui não precisou nem bater o pé. A polícia sequer conseguiu fazer com que ele soprasse o bafômetro, mas ao estado dele parece que estava numa situação complicada. O deputado aí, que é provavelmente um dos cidadãos de bem, que tem levado dinheiro nosso aí, mesmo sem fazer nada, mas fazendo besteiras como essa, parece que fugiu. Fugiu como todo bom covarde foge, como todo bom covarde quando tem uma batalha para cumprir, batalhar. Pois é, o covarde aqui que é do PL, do Republicanos, perdão, o covarde aqui que é do Republicanos, parece que teve problema de manter a sua capacidade de cidadão de bem, de ser um cidadão de bem. Seu discurso, normalmente, parece que caiu por terra naquele momento. Parece que os cidadãos de bens andam por aí sendo polígamos, enquanto dizem que são homens de Deus, né? E também bêbados, enquanto dizem que são pessoas com a moral lá em cima, ilibada. E aí, parece que não tem ilibado nada dessa gente aí. É bom a gente lembrar isso aqui. Aqui é só para a gente entender dessas mentiras que se contam e que os idiotas aplaudem. Está na hora de parar de aplaudir gente como essa. Está na hora de começar a pesquisar quem é que são as pessoas que te representam. Esse tipo de gente aqui com certeza ganha mais uma eleição. Porque vai ter um monte de gente que acha que tá certo ficar bêbado e atropelar pessoas. Mas porque quem atropela pessoas e não vai preso nesse país aqui, bêbados é só quem tem dinheiro. Tá aí. Esse podia ter feito uma dessas tragédias no Brasil que a gente tá acostumado toda semana a ver com o cara de Porsche, o cara de Ferrari, o cara de BMW fazendo por aqui. Parece que esse aí não estava nem preocupado. Porque quem tem Porsche, quem tem BMW, normalmente não vai preso quando atropela e mata pessoas. Aqui no Brasil é assim. Infelizmente pra gente, quem é rico se safa muito fácil por causa do carrão. É só ter um carro bom, que aí tudo bem. Não precisa pagar na justiça com isso, né? Outra coisa que aconteceu aqui, parece que a Globo e o Estadão, parece que a Folha resolveram que agora tem um inimigo comum. Parece que resolveram de novo, né? Porque eles sempre tiveram um inimigo comum. E quem é o inimigo comum? O governo petista, o governo federal principalmente. Quando o Estadão resolve colocar as asinhas de fora, eu já vou lá e dou uma patada neles lá nas mídias sociais deles. Pois é, o Estadão que tem criticado pesadamente o governo em todas as suas ações e todas as suas questões, tem atacado basicamente todas as políticas públicas que seja de redução de pobreza, de fome, seja ele de redução de injustiças sociais, seja a política pública voltada aí às questões de diminuição das desigualdades. Qualquer coisa que o governo federal faça, tem um editorial do Estadão, da Folha, dizendo: nós sabemos tudo que acontece no Brasil, nós que sabemos de como deve ser conduzida a política, e nós precisamos que você ouça o governo do PT. Pois é, o governo Lula, que tem sido aí
diferente do que o mercado já pregou, já pregoou. O mercado que em 2023 dizia que o governo nós iríamos ter um PIB entre 0,3 e 0,9 na melhor das opções, na melhor das questões de sorte, se o governo tivesse muita sorte. Pois é, nós fechamos com quase 3% e o mercado nunca falou nada sobre isso. O mercado que exigiu e manter lá um Campos Neto para poder destruir as possibilidades do governo fazer o crescimento ser mais sustentável, com mais dinheiro fluindo para o setor produtivo, parece que também conta aí com os porta-vozes deles. Olha que doido isso. Os nossos amigos aqui continuam batendo no governo que está hoje estabelecendo recordes atrás de recordes. O PIB que foi pensado para o segundo trimestre agora, que fechou em 1,4, era, na melhor das hipóteses, 0,9 na voz do mercado. O boletim do Copom agora, né, o boletim Focus, que eles colocam 170 vozes do mercado, sempre os mesmos, né, Farinha Lima, aqueles idiotas, vagabundos, que sempre vão defender os patrões, a burguesia paulistana, a burguesia brasileira, a burguesia que mantém lá um escritóriozinho com 2 ou 3 pessoas para poder falar por eles, os caras que têm bilhões, para as famílias que têm bilhões. Pois é, esses caras aí que são os representantes do mercado, é essa gente estúpida que seria representante do mercado. E aí eu fiquei olhando hoje, lendo o presidente da Abiquim, falando que o governo Lula está fazendo um esforço muito bom e está fazendo políticas muito boas para a indústria química brasileira. A Abiquim, só para vocês saberem, é o sindicato patronal das indústrias químicas no Brasil. Pois é, os caras que de uma hora para outra são os caras que estão fazendo produção de verdade, não jogando dinheiro especulativo, né? Não jogando no mercado especulativo do Brasil, só tira dinheiro e não paga imposto esses vagabundos. Pois é, parece que agora a gente sabe por que a maioria das pessoas aplaudem qualquer besteira que essa gente fala. Porque o RP, ou as relações públicas do mercado, são todas as mídias tradicionais das mesmas famílias de 10, 20, 30, 50 anos, 100 anos atrás. Desde que foram fundadas, as famílias sempre adotaram a linha de defender os burgueses, as famílias ricas, o agronegócio, e é assim que tem feito até agora. Não mudou nada durante os últimos 70, 80 anos. A Folha, que foi fundada nesse período aí, o Estadão, que foi fundado com a família Mesquita, mandando e desmandando para tudo quanto é lado. Pois é, parece que essa gente continua batendo na tecla de que eles que têm que direcionar o país. Essa burguesia da qual essas famílias, donas dos meios de comunicação fazem parte, nunca quis esse país andando. Eles sempre pisaram no freio, ajudaram a pisar no freio e tentaram destruir esse país em todos os golpes aqui. Se vocês pegarem as alusões feitas a esses jornalões, essas famílias, lá no golpe de 30 e também no golpe de 64, vocês vão ver que eles estavam lá. E se você pegar mais ainda as tentativas de golpe ou os planejamentos de golpe que tiveram, que foram mais de 10 nos últimos 100 anos, também estavam lá. Gente, eles aplaudem todas as iniciativas para destruir o mundo do brasileirinho, o nosso mundinho no Brasil. Todas as iniciativas para destruir o país como um país, e a gente precisa lembrar disso aqui. O Estadão parece que está tentando de novo fazer o que fez em 2016, quando eles ajudaram a destruir a democracia brasileira. Sim, nós tivemos a destruição da democracia porque nós tivemos uma presidenta que estava em pleno governo, em plenos direitos políticos, sendo derrubada por causa desse tipo de vagabundo. Esse tipo de vagabundo aqui é o que tem que tem sido porta-voz do extremismo de direita no país. Esse tipo de vagabundos que mandam nessas mídias, esse tipo de família de gente que não vale nada, é que tem destruído o país desde sempre. Não, você pode até encontrar reportagens na Folha que realmente mostram a realidade, mostram os crimes cometidos, mas no fundo, os donos mesmo gostam mesmo de proteger a burguesia, porque eles se acham também dessa burguesia. É assim que funciona. Nós não vamos sair desse país para um país melhor enquanto a gente estiver confiando e estiver dando trela para esse tipo de gente. A Globo, que, por exemplo, tentou destruir o país lá com o Collor, quando destruiu, junto com o Boninho, a candidatura do Lula, parece que continua fazendo do mesmo jeito.
mas parece que agora eles não conseguem ter a influência que eles tinham naquela época, porque naquela época todo mundo só via televisão. Agora também, da mesma forma que a extrema-direita usa a internet, parece que o povo no geral também usa a internet. E aí pode cair muito para a extrema-direita, mas também cai a ficha de vez em quando para alguns, por isso que talvez a Globo, o Estadão, a Folha e mais alguns outros jornais vagabundos não estão mais conseguindo convencer idiotas. Pois é, eu acho que é importantíssimo pensar a partir daí. E aqui vale a pena ficar de olho nessa mídia tradicional. Essa mídia que as famílias são as mesmas. A família Marinho que tira bilhões e bilhões de lucro e não paga imposto. A família Marinho que obrigou, inclusive, a reoneração da Folha, né? A desoneração da Folha, na verdade, não impediu que a reoneração acontecesse, porque o setor de mídia está lá no meio. Ou vocês acham que a Globo ia se preocupar se eles não estivessem lá no meio, eles iam se preocupar em falar de desoneração? Ah, fala sério, né, gente? Pois é, essa gente só bateu no governo para poder nós abrirmos mãos do imposto que deveria ser tirado, né, deveria ser cobrado dessas empresas. A gente abriu mão por causa dessa mídia vagabunda. O governo teve que, infelizmente, combater tanto os empresários que não tinham tanta essa força, mas eles conseguiram encontrar respaldo na mídia tradicional no país. Pois é, a quantidade de sindicatos patronais que bancaram essas campanhas aí para destruir a desoneração, ou a reoneração, na verdade, pois é, parece que conseguiu um grande aliado, que sempre tem do lado deles. Nós não podemos esquecer que o golpe de 64, o golpe civil, empresarial e militar, aconteceu por causa da mídia. E parece que continua tendo golpes através da mídia nesse país todos os dias. Os editoriais do Estadão, da Globo e da Folha mostram isso pra gente. Eles estão sempre esperando atrás da cortina para dar um golpe, para dar um bote. É assim que funciona a mídia no Brasil. É só pra gente lembrar disso aqui. Outra coisa que a gente não pode esquecer é isso aqui. Parece que aquela coisa de velhinhos que iam fazer se ajoelhar na frente do Planalto e pedir pelo amor de Deus para que o Deus deles desocupasse o Planalto do Lula, tirasse o Lula do Planalto. Pois é, parece que aquelas velhinhas que oravam e os velhinhos que oravam pedindo para o Deus deles não permitir que o Lula subisse a rampa, parece que não eram tão inocentes assim. Parece que aquela babaquice de pedir anistia para essa gente ficou demonstrado agora que essa gente não é tão inocente assim. Não, segundo o Nicolas, segundo o Jordi, segundo a Bia Kicis, segundo vários vagabundos de extrema-direita que estão lá no Congresso, essa gente é toda inocente. Eu fiquei preocupado. Coitados dessas pessoas inocentes. Pois é, a inocência deles parece que chegou e ficou parada aqui. E eu quero dizer, ficou parado aqui no STF. Pois é. O levantamento feito agora dos 1.200 golpistas que foram presos e que estão agora sendo condenados e estão sendo colocados em seu lugar na cadeia, parece que 600 deles, gente, 600 deles, não quiseram fazer o acordo de não persecução. E o que é um acordo de não persecução, Ailton? Pois é, a ideia do acordo de não persecução é de que não serão penalizadas essas pessoas se eles cumprirem determinadas orientações. O Ministério Público Federal faz essas propostas para todas as pessoas. 1.200 deles tiveram a proposta feita. 600 deles não quiseram. Isso quer dizer o quê? Que não tem nenhum deles, desses 600 principalmente, que eram inocentes, não. Não era, não. Esse papinho de anistia pra gente inocente não rola. Por quê? Porque tá aqui mostrando pra gente claramente que eles não estão dispostos a se esforçarem para poder fazer diferente, para poder respeitar a democracia, para poder respeitar as leis. Deixa eu falar uma coisa para você. Qual que era a ideia para eles não serem presos, para eles não terem um processo no STF que os levaria à cadeia? Era de colocar que eles parassem de usar as redes sociais por 2 anos, que eles fizessem um curso de democracia, de questões democráticas, de visão da democracia no Ministério Público Federal de seus estados, e que eles pagassem uma multa de até 5.000 se, e somente se, eles pudessem. E o que eles falaram? Não
quero ser nervosinho mesmo. Eu quero continuar sendo golpista. Eu quero ser visto como golpista, porque na próxima eleição eu vou me candidatar como golpista. 3 deles foram presos agora de golpistas, que estão sendo caçados, mas eles saíram candidatos. Como não transitou em julgado a situação deles, eles acabaram fugindo da lei da ficha limpa. Foragidos, eles já tinham o pedido de prisão decretados, foragidos, eles foram presos fazendo campanha na rua. Pois é, essa gente quer isso. Provavelmente boa parte dessas pessoas pensaram em fazer toda essa jogada para poder sair candidato a deputado e a vereador aqui no Brasil. Eu acho que a democracia que nós temos não garante essa anistia fácil para eles. Parece, Vermelhinho, que só vai ter anistia depois que eles cumprirem toda a pena. Aí eles estão anistiados, eles já podem ir para casa. Eu acho que é o ideal. O grande problema, do meu ponto de vista, é que o executivo não prendeu ainda os que pagaram para isso. E esse é o grande problema. 2 ou 3 filhotes da estupidez, 2 ou 3 empresáriozinhos vagabundos de Santa Catarina, do Ministério do Rio Grande do Sul, foram presos agora, estão com processos aí pesadíssimos nas costas, porque mandaram caminhão, mandaram trabalhadores viajarem para lá. Mas os caras realmente do agronegócio, os vagabundos, deputados vagabundos, como André Fernandes, que inclusive está sendo candidato na sua cidade lá, esses vagabundos não pagaram. Esses vagabundos precisam pagar e nós precisamos acordar para isso. O Ministério Público não pode também só mandar vagabundinhos como esses aí, que não querem se dar o luxo de se arrepender. Mas nós precisamos lembrar que tem muita gente lá falando contra a democracia ainda, e essas pessoas ainda são danosas, né? É bom a gente lembrar isso aqui. Opa, o Oséias está falando aqui, nem sabe o que fala, executivo não pode prender ninguém. Ô, Oséias, você é muito burro mesmo, né? Quem prende as pessoas, na verdade, Oséias, é o executivo. Quem faz o processo é o judiciário. E quem determina se vai ficar preso ou não é o judiciário, só para você saber. Ou a polícia, você acha que a polícia é do judiciário? Ah, não é não, é só para você ter ideia. A estrutura que mantém as polícias é o executivo, só para você ter ideia. Então, o nerd da química, pelo jeito, não entende nem de química nem de democracia, mas vamos ver. O nerd da química está falando, existe um motivo bem simples. Como confessar um crime que não foi cometido? Opa! Será que não foi cometido com toda a destruição que foi mostrada na internet, que foi mostrada nas redes sociais, que foi mostrada nas redes de televisão? Será que não houve nenhum crime, ô nerd? Ou você é tão tapado que sequer se entende de química e nem democracia? Olha só, vamos lá. O cara dá um golpe, tenta um golpe contra a democracia e o crime não é golpe contra a democracia, é tentativa de golpe mesmo. Porque se houve um golpe, esses caras não pagam. Entendeu? Porque o golpe dado, estruturado, consumado, eles não vão pagar. Porque aí o governo que entra, golpista, ele vai proteger os que foram para as ruas ser golpista. Por isso que o crime é tentativa de golpe, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Só para você saber. Eu sei que é difícil para você entender. Se você não entende de química, você vai entender de política, fala sério, né? O juiz não prende ninguém, Oséias. Tá vendo como você é inteligente pra caramba? Quem prende é a polícia. Quem manda prender é o juizado, é o judiciário. Mas quem prende é a polícia, só pra vocês terem ideia. Eu sei que você é ignorante o suficiente para poder contestar uma coisa que você sequer consegue pensar. Tem um conceito por trás das coisas que a gente fala, Oséias. Se você não consegue entender o conceito, não tenta não, porque é só burrice mesmo. É verdade, nerd. Vamos lá. Nós vamos tentar debochar com você. Fala pra mim aí a fórmula da água, pra eu ver se você sabe, nerd. Fala aí. Pois parece que tem prova pra caramba, Oséias. Tem prova, sabe quem garantiu que tem prova? Os próprios idiotas, Oséias. Os próprios idiotas que estavam lá cometendo crime, tiraram fotinhas, mandaram videozinhos. Olha só que legal, né? Parece que se você não consegue entender a coisa do jeito que ela é, não tenta não, né? É só burrice mesmo, tá? Puxa, olha, o nerd da química falou ad hominem. Você sabe o que é isso aí, nerd da química? Fala pra mim o que é ad hominem. Fala aí que eu quero entender como uma pessoa com essa inteligência tá aqui na live e a gente não está batendo palma pra ele. Fala aí pra gente.
Aqui eu vou lembrar uma coisa que aconteceu e que está preocupante lá na Alemanha. A Alemanha que teve lá em 1920 uma mudança radical na sua forma de ver o mundo e, consequentemente, sabendo que estava perdendo, a inflação estourando, conseguiu eleger várias pessoas que não valeram nada para a Alemanha, que tentaram destruir, inclusive, muitas etnias e muitos grupos sociais para poder garantir que os alemães fossem vistos como superiores. É muito parecido com o sionismo que acontece em Israel. Pois é, não tem muita diferença não. O nazismo e a ascensão do nazismo na Alemanha tem sido uma preocupação constante da Europa agora e está feio o negócio lá. Parece que os alemães estão numa situação tão complicada e tão complexa nessa situação que lá na Turíngia, que é um dos estados, vamos dizer assim, da Alemanha, parece que na Turíngia eles conseguiram, a primeira vez que fora da Alemanha de 1930, 1945, fora do nazismo, que eles conseguiram chegar novamente ao poder. Parece que uma das coisas mais importantes que a gente viu foi que esses caras chegaram no poder através da mão do povo alemão. Esse é o grande problema. Porque quando o Hitler chegou lá no poder, ele também chegou através das mãos do povo alemão. Quando o Hitler incentivava a destruição das pessoas, da vida de pessoas, da vida de negros, de ciganos, de judeus, de pessoas com deficiência, ele usava exatamente as mesmas estratégias que a gente já ouviu falar de várias formas, aí, de vários momentos no país, sobre isso. Aqui nos últimos tempos, quando o Tales Gomes aparece falando que não casaria com uma mulher ou não teria uma relação com a mulher que fosse parece que ele está falando a mesma coisa. Quando a gente ouve Tales Gomes falando que no contrato esquerdista é a mesma coisa, é a tentativa de criar um grupo para eles poderem ir para cima, bater de frente, serem cruéis, porque aí você desumaniza essas pessoas. Foi o que aconteceu com os ciganos e logo depois com os judeus, mas também antes com os negros e com os deficientes na Alemanha. A Alemanha está agora fazendo uso, a extrema-direita, da questão dos imigrantes. E os imigrantes, para eles lá, que eles estão batendo de frente são os árabes. Ou seja, eles não vão fazer isso mais com os judeus porque eles já têm um peso muito grande nas costas, na consciência do país, por conta de ter destruído mais de 6 milhões de vidas de judeus. Agora eles podem estimular para um outro lado. Agora o lado são os árabes, são os islâmicos, na verdade. Pois é, os povos, os imigrantes que têm fugido, que têm achado espaços dentro da Alemanha para poder tentar sobreviver, ter uma vida mais digna, usando os empregos que os alemães não querem, porque eles se acham acima do bem e do mal, os empregos braçais eles não pegam, por isso que os imigrantes são importantes. E quem falou isso? O Schoof, que é o premier deles lá, o primeiro-ministro, na verdade. O Schoof falou exatamente isso. O Olaf Schoof disse que é necessário, sim, a imigração e eles aproveitaram a mão de obra dos imigrantes, mas a extrema-direita está batendo que tem que acabar com os árabes, que tem que proibir os árabes, que tem que reimigrar, e essa é a palavra, essa é a palavra de ordem da extrema-direita hoje, reimigração, ou seja, de mandar para fora, de expulsar de dentro do território alemão os islâmicos. Pois é, gente, é assim que funciona. A história, ela sempre se repete, uma hora como farsa, hora como tragédia, e parece que a farsa já começou, com a extrema-direita chegando ao poder e está indo para as tragédias, com a extrema-direita se mantendo no poder. O Macron, que na França deu aquele golpe lá, está ajudando a extrema-direita a tomar mais forças e ele sabe disso. O Macron, que viu que ia destruir a França, a chegada da extrema-direita ao poder, agora destruiu a possibilidade legal da esquerda e da centro-esquerda assumirem o poder lá, assumir o governo lá, e o Macron derrubou a possibilidade. Vai ser cassado ou vai ter um processo de impeachment muito duro contra ele lá. Mas, de qualquer forma, ele está aproveitando para apostar na extrema-direita francesa, tal qual os alemães estão apostando. Na Turíngia, que já é um estado governado agora, vai ser governado agora pela extrema-direita, parece que tem um monte de outros aí. Lá em Brandeburgo, por outro lado, parece que não conseguiram chegar. Houve uma reação, eles estavam muito próximos de ganhar, mas houve uma reação nas últimas 2 semanas, com o distanciamento do governador desse estado, do
do primeiro-ministro, que parece que não estava sendo bem visto, não está sendo bem visto, está sendo bem visto como uma pessoa fraca, está sendo visto como uma pessoa fraca em relação a tomar as decisões. Esse distanciamento dos Scholz parece que garantiu que o governador se mantivesse lá. Os Scholz, pelo jeito, tem sido danoso lá para essas pessoas. O governo que ficou é um partido de centro-direita e não um partido de esquerda, mas a esquerda teve lá um crescimentozinho e pode ser que seja uma das grandes sacadas lá para frente, né? Pois é bom a gente lembrar sobre isso aqui. Opa, o Nerd aqui tá falando pra gente que a fórmula da água é H2O. Não acredito, cara. Sério? Eu tinha certeza que era Na2H, bicho. Eu não sei por que eu tava pensando assim, Nerd. Opa, vamos lá então. O Cassiano Florencio, pelo jeito, entende tudo de governança e governabilidade. Eu acho que você devia falar uma outra palavrinha que eu acho que você pensou e não falou, Cassiano. Governismo. Procura ela aí que você vai ver que você vai se encaixar muito bem nisso aí. Que bom, Nerd. Eu sou um administrador diplomado. Eu sou uma pessoa que estuda o tempo todo questões relacionadas à política. Eu sou uma pessoa que estuda o tempo todo questões relacionadas à realidade, à sociedade. Mas eu não vou ficar jogando isso como diploma, não. Isso aqui você não vai ver eu falando sobre isso, a não ser agora, já que você está dizendo, né? Você está querendo dar sua carteirada aqui. Então, de qualquer forma, você é tão inconsequente, tão ignorante, e talvez você devesse ficar como cientista diplomado no seu espaço de diplomação, que você acha que eu apoio o ditador. Acabei de falar o tempo todo sobre liberdade aqui e você vem com esse papinho estranho. Obrigado, Joel. Seja bem-vindo. Opa, fala aí do governismo também, meu amigo Cassiano, pra gente ver. As ideologias, Cassiano, deixa eu falar uma coisa sobre ideologia, Cassiano. Eu gosto muito de falar desse tema e eu vou perder um pouquinho aqui de tempo com você, tá bom? Ideologia é uma coisa que todos nós temos, indiferente de você gostar ou não. Se você é budista, você segue uma ideologia, vamos chamar de religiosa, mas podemos chamar de outra coisa. Se você diz que as pessoas, que os militares têm que ter mais força, você tem a ideologia. Se você diz que é conservador, se você acha que as coisas têm que ser do jeito que são e que só tem que mudar se por acaso um determinado grupo de poderosos quiser mudar, você é conservador, você também está seguindo uma ideologia. Se você acha que o mundo melhor, se você acha que as pessoas não passarem fome no mundo que é capaz de produzir o suficiente para todo mundo comer, e você acha que esse mundo tem que distribuir mais, tem que distribuir melhor, tem que ser mais coerente com o seu potencial, você também está falando de ideologia. Se você estuda, se você olha por um lado de um filósofo, só de um ponto de vista kantiano, por exemplo, você está falando de ideologia. Tudo tem a ver com ideologia, tudo. Então, se você não consegue entender o que é ideologia, aí fica meio complicado falar com você sobre isso, né? Fala, Fábio. Obrigado, viu, Fábio? Seja bem-vindo. Opa, olha só que legal, o Nerd falando, um extremo esquerdista e seus típicos ataques de espantalho com a direita. Pois é, fala pra mim o que é direita aí agora, já que você já mostrou pra gente que é capaz de entender o que é a fórmula da água, fala pra gente o que é esquerda e direita pra você. Eu acho meio esquisito gente como você que não sabe o que tá falando, mas quer brigar com uma coisa que não sabe do que se trata. Eu gosto disso, porque eu gosto. Obrigado, Fábio. Vamos lá então. Outra coisa, o Vermelhinho está falando, o fascismo e o nazismo são direita, não estudou. Eles têm sempre essa mania, Vermelhinho, de falar de coisas que eles sequer conseguem entender o que é, né? Eu acho que é bom a gente lembrar disso, né? Para eles, que eles não conseguem entender a extensão dos conceitos. E aí eles conseguem ficar jogando aqui. O Fábio está falando que o Nunes Marques e o Mendonça votaram na sexta para levar a primeira instância os processos do Bozo. Parece que não vão conseguir mesmo, hein? É porque ele era presidente quando alguns desses casos aconteceram. E ele tinha foro privilegiado na época, né? Então agora dançou. É verdade, Muzambas. O Muzambas está falando que tem uma coisa que todo mundo produz para todo mundo comer. Verdade. O problema todo, Muzamba, é que a estupidez está nessa de achar que as pessoas são preguiçosas porque elas não querem trabalhar. Eu duvido que se tivesse
Se você fosse para o Congo, por exemplo, agora, você ia ver que as pessoas estão trabalhando praticamente de graça para o Elon Musk ficar mais rico, para a BYD garantir que um monte de bateria, para que todos as grandes empresas tenham os seus carros elétricos, os seus carros, seus iates, mas eles não têm retorno. Então, quando você fala uma estupidez dessa, Muzambas, mostra claramente a incapacidade de entender a realidade. Mas eu entendo isso, porque a maioria é assim, infelizmente. Não é só você, não. Então, Renato, eu sei que o Renato está falando que não tem esquerda e direita. Na verdade, Renato, vamos tentar entender um pouquinho isso que você falou. Eu entendo a tentativa de conceituar a ideia como humanismo e empresarismo, eu entendo isso, mas não é tão simples assim. Eu gosto da ideia do Eduardo de tentar conciliar as coisas dessa forma, mas não é tão simples assim. Existe esquerda e direita nos conceitos, e elas são claras para todo mundo que tem um mínimo de consciência política. Lá na Revolução Francesa, quem sentava dentro do parlamento, da Assembleia, a esquerda tinha lá pessoas que defendiam, que eram trabalhadores, que eram pessoas, né? E assim por diante. Não mudou nada isso. Eu continuo sendo de esquerda porque eu acredito que aquelas pessoas lá transformaram um ideal que ainda é o meu até hoje. Né? Então, indiferente de eu falar que eu sou humanista, que eu sou empresarista, a maioria da população também não entende isso. Se a gente for parar para pensar. Quando a gente fala de esquerda e direita, que já é um conceito estabelecido há centenas de anos, a gente não consegue se fazer entender, mesmo a gente explicando com todas as letrinhas, da forma mais simples possível. Imagina a gente tentar criar conceito de empresarismo e humanismo para essas pessoas entenderem. Não vai rolar. Então, acho que é interessante, sim, as ideias do Eduardo, gosto muito, mas não existe esse papinho tão simples aqui não, né? Agora, o José Dias está falando, tem a direita e a esquerda satânica. Pois é, José, pelo jeito você não entendeu nada, pelo jeito. Será, Jorge? Será que não é a plataforma? Pois é, então, exatamente por isso. E aí, por quê? Porque talvez eles estivessem juntos justamente com a guilhotina. Você acha que a guilhotina foi criada para cortar a cabeça de nobres? Fala sério, né? Não foi, não. Foi justamente fazer o contrário. Obrigado, Valmir. Seja sempre bem-vindo, cara. Então, só pra gente lembrar disso aqui, ó, essas questões lá de Brandemburgo é um problema. Então, o Fábio está fazendo uma pergunta muito legal aqui. Fábio, o Narendra ele entrou na política por vários motivos, né? Ele já era um extremista há uns 30 anos atrás, quando eles caçavam, né? O grupo dele caçava, inclusive, os islâmicos, né? Eles mataram mais de 1000 pessoas em uma ação que eles fizeram. Então esse grupo, ele é um grupo extremista, por isso que o Narendra, o Modi não é visto como uma pessoa moderada, ele é visto como um extremista de direita, na maioria das pessoas que leem a política do Modi. Então ele pegou um país extremamente pobre, ele começou a trazer várias coisas que a extrema-direita traz e que a direita também traz sempre quando chega. A questão do armamentismo, ele começou a armar o Estado indiano fortemente. Ele aproveitou um ganho que a Índia já estava tendo com a questão de desenvolvimento aeroespacial, que já estava começando a ter, e aproveitou e terminou junto com ele no primeiro mandato, né? Justamente com ele, mandar uma sonda para o lado escuro da Lua. E ele aproveitou outra coisa, que é o extremismo. A Índia estourou em termos de nascimentos nos últimos 20 anos, principalmente, 1,5 bilhão de pessoas, ou seja, ultrapassou a China em crescimento populacional. E aí você tem que pensar como é que você alimenta essas pessoas. Você tem que jogar com a ideologia nessas pessoas. Você tem que dizer para essas pessoas que só vai ter se por acaso a gente conseguir trazer o dinheiro de fora para cá e que a gente precisa expulsar os imigrantes, os que não são iguais a gente. Você precisa manter a seleção natural deles lá, que é a questão de castas. E o Narendra mantém tudo isso, simboliza tudo isso.
Por isso que ele, ao mesmo tempo que ele convence os pobres de que a Índia vai ser um país muito forte, ele está tentando também, não dá para negar isso, mas também conheceu as carros superiores lá de que ele era o cara certo. E aí eles mantêm esse cara lá, né? Igualzinho no Brasil. Ou você acha que a gente, quem manteve o Bolsonaro no poder aqui não foram os ricaços? Pois é igualzinho aqui. Então o Narendra lá, ele é visto como o cara que está lá para resolver os problemas, porque ele conseguiu trazer armamento para dentro da Índia, ele conseguiu trazer, manter, ganhar vulto com esse negócio de o país ter chegado à Lua, né? Tudo isso aí é uma mistura imensa de ideologia que ele usa, né? E além disso ele tem essa coisa de querer tirar a Índia do subdesenvolvimento. Ele fala isso o tempo todo, ele consegue convencer as pessoas nesse sentido, né? Então, as pessoas mais pobres acham que vai chegar uma hora que eles não vão passar fome, eles viram aí o exemplo da China, e aí eles vão aproveitar essa situação para poder desenvolver a Índia de todas as formas possíveis. A Índia que levou muitas empresas de serviços, né? A Amazon, o serviço de teleoperação, telemarketing, essas coisas todas, de atendimento, foram muitas empresas para lá. Tem também espaços que estão sendo desenvolvidos lá com tecnologias bastante avançadas lá na Índia. Então, ele conseguiu pegar esse impulso que a Índia já estava tendo desde da década de 90, aos pouquinhos, bem devagarzinho, que em 2000 para cá ela ganhou um impulso bem grande e ele conseguiu estabelecer-se como um político que vai desenvolver o país a partir daí. Então tem umas coisas no Narendra, no Modi, que eu acho que a Índia apostou para poder sair da miséria, né? Então acho que é por isso que ele está tendo tanta gente apoiando ele. Fala, tio Nonato, seja bem-vindo. Eu não sei se tem a ver com deuses, não. Eu acho que tem muito mais a ver com a realidade, Fábio, com o materialismo, entendeu? Eu acho que tem todos isso aí. Isso, aí tem todas essas coisas que a Índia tem essa visão conturbada, né, religiosa demais, de aceitar as castas até hoje por causa da religiosidade. Esse é o problema. Então, Renato, eu acho que as pessoas vão continuar não te entendendo. Eu acho que ainda você pode falar o que você quiser, que as pessoas não vão te entender. Se você não tiver um sistema de propaganda que a direita tem na mão. Então, é bem difícil, cara. Então. Então, Fábio, eu não sei. Eu acho que eles estão com várias coisas que estão rolando por lá. Por exemplo, a própria Índia fez uma mistura de tecnologias lá, russa e chinesa e alguma coisa assim. E tem o próprio caça dele, que, lógico, deve estar. Não é o melhor do mundo, mas estão já criando coisas nesse sentido, né? Acho que é importante pensar nisso. Ô, Paulinho, eu sou professor, Paulinho. Eu acho que tem que ver qual é a fonte, Fábio. Eu acho que tem muito mais a ver com a questão materialista, né? A dialética que acontece lá. A Índia, que teve até 1930, 1940, ali, sob o mando do Reino Unido, ela tem um monte de nuances que não é tão simples assim. E assim, a Índia não é uma coisa homogênea, Fábio. Esse é o problema da Índia. Tal qual o Brasil, que é um monte de cultura diferente, a Índia também, só que tem muito mais culturas, né? Tem muito mais povos misturados. Você tem a parte da Índia que é muçulmana, você tem parte da Índia que acredita nos deuses antigos aí, deles, né? Os Brahmas, coisas todas. E você tem uma outra parte da Índia que tem uma visão diferente do mundo. Você tem uma elite pequena, muito pequena em relação à população, que mantém sobre cabresto essas pessoas. Tudo isso está acontecendo lá, e tudo isso é material, isso tudo não tem a ver com divindades, né? Mas eles usam também as ideologias, como aqui usam o evangelicismo, para poder convencer os mais pobres, principalmente, né? Então acho que é importante rolar nesse sentido aí, entender nesse sentido aí. O Jorge está falando, pode haver, pode. Agora que eles são do mesmo bloco, Jorge, eu acho que daqui para frente a tendência é justamente fazer essas trocas mesmo. Daqui a pouco a gente está comprando e trocando tecnologia com a China de uma facilidade muito maior, e também fazendo isso a mesma coisa com a Rússia. O problema todo são os americanos.
Os americanos que não vão deixar isso acontecer sem criar guerras, né? E a tentativa no Oriente Médio é justamente manter isso. Se você parar para ver, escalou ali em Israel e com os outros países a tentativa de atacar o Irã, principalmente depois que a Arábia Saudita não quis mais, primeiro, manter o petrodólar, e depois quando a Arábia Saudita se dispôs a entrar para o BRICS, né? Eu acho que é importante pensar nisso aí. Então tem umas coisas que estão rolando lá. Eu acho que daqui a uns 7, 10 anos aí, a gente vai estar trocando tecnologias muito mais fluidamente, se os americanos não meterem uma guerra em cima da gente aqui, mais um golpe, né, para variar. Eu acho que vai rolar. E aqui eu queria lembrar que eu estava falando agora há pouco, mas vale a pena a gente falar de novo. Olha só, o governo Lula retoma condições para a indústria química competir, afirma o presidente da ABIQUIM. A ABIQUIM, como eu disse, é a Associação Brasileira de Indústrias Químicas, não é um sindicato de trabalhadores, é um sindicato patronal. E aí eu acho que vale a pena a gente ficar de olho nesse tipo de coisa aqui. A ABIQUIM está dizendo que com o aumento, olha, presta atenção nessa, com o aumento da tributação para os produtos importados na área química, fenol e alguns outros produtos que são bastante usados na área química, esses produtos passam a garantir, esse aumento do imposto de importação, passa a garantir que a indústria brasileira sobressaia. Quer dizer, você paga 10% para trazer fenol lá do Oriente Médio, e aí o governo federal aumentou para 30%. Você passa a comprar menos lá e passa a comprar mais internamente aqui. Então, essa é uma das coisas importantíssimas que está acontecendo e que a gente precisa ficar de olho. A indústria química brasileira, que sempre teve aí uma certa pujança, né? Sempre foi uma indústria química que resolvia seus próprios problemas internamente, parece que teve grandes problemas nas últimas décadas. E agora parece que está retomando. A ideia aqui que ele coloca é que com essa tomada de decisão, e provavelmente mais algumas decisões vão ser tomadas nesse sentido, a gente vai proteger um pouquinho mais a nossa indústria, como os americanos fazem com tudo que eles colocam, né? Com milho, com açúcar, com suco, com petróleo, tudo que é americano eles protegem, tudo. O protecionismo que os americanos criticam nos outros, eles são os primeiros a fazerem, e são os que pesam a mão. Nós que em 2010 tínhamos um processo na OMC contra os americanos em relação ao algodão e vencemos em 2012 esse processo, é isso mesmo que os americanos fazem com tudo, a tecnologia e assim por diante. E ao mesmo tempo eles fazem protegendo os bilionários vagabundos, como Elon Musk, agora em março do ano passado, que o Biden aumentou em 100% os impostos, era 25%, aumentou para 100%, os impostos sobre os carros elétricos da BYD para proteger o Elon Musk. Eles sempre fazem isso. Nós precisamos começar a entender. Tem um livro que eu estou tentando encontrá-lo aí, que eu estava lendo uma resenha dele, que ele fala justamente desse tipo de coisa, do protecionismo no mundo. Então, os países desenvolvidos, todos eles protegeram suas indústrias, protegeram seus empresários, seus empresariados e suas empresas, e do nada ele não quer que ninguém mais faça isso. O livro se chama Puxando a Escada. É exatamente isso que acontece. Agora que eu subi, puxo a escada dos outros e os outros não subindo, eu consigo garantir que as minhas indústrias continuem poderosas e assim por diante. É disso que se trata, né? Então, é um problema que nós vamos vivenciar aqui. A indústria química brasileira pode voltar a ter pujança, pode voltar a realmente a ser importante e garantir um mercado cada vez maior no mundo. A gente só precisa apostar nela. E o governo federal parece que está fazendo essa aposta. Fazendo essa aposta, colocando, sim, empecilhos para os estrangeiros não entrarem aqui de qualquer jeito, arrasando, batendo, metendo o pé na porta. Isso ajuda bastante a proteger a indústria nacional, sem ter uma carga tributária excessiva em relação ao que está vindo de fora, mas ao mesmo tempo garantindo que a nossa possa ter uma briga, uma possibilidade de brigar melhor com as indústrias de fora. Só para a gente lembrar que toda a indústria no mundo só se manteve, só se estruturou da mesma forma que o protecionismo que a gente precisa dar para as nossas vai ter que fazer. Essa mania de criticar tudo no Brasil, porque os americanos criticam, é uma babaquice extrema. Isso aí é cara dos patriotários, né? Que não são patriotas e só são otários mesmo. Por isso que a gente chama de patriotários, né? Só para entender isso.
Vale a pena ficar de olho. E aqui eu queria lembrar que bilionário tem mais é que se ferrar mesmo. Bilionário, vagabundo, mais ainda. Pois é, no mundo inteiro, vários intelectuais, economistas, fortíssimos, pessoas da academia do mundo inteiro estão falando, Piketty, né, Guzman e vários outros estão falando, escreveram fizeram um manifesto, na verdade, fizeram um manifesto sobre apoiar o Brasil na luta contra o Elon Musk, contra a extrema-direita que baseada nas ideias do Musk. Pois é, agora parece que nós estamos aí numa situação meio complicada. O Musk mais ainda. Essas pessoas são pessoas que são importantíssimas dentro da academia e que elas têm um olhar sobre o mundo por causa das pesquisas que elas fazem. Elas têm dados e que mostram que a democracia está sendo o tempo todo atacada pelas Big Techs, que a democracia é enfraquecida extremamente pelas Big Techs. É exatamente isso. E eles assinaram esse manifesto falando sobre isso, né? No mundo inteiro, não foi só no Brasil. No Brasil parece que alguns intelectuais das universidades federais, mas também da França, do Reino Unido e de vários outros países por aí. Esses caras estão olhando para as mídias sociais, estão olhando para as questões que estão relacionadas à realidade, o quanto cada mídia social toca na realidade. E atrapalha o país de crescer, tenta destruir a democracia daquele país e não faz nada de bom para o país onde eles estão tentando destruir. O Elon Musk, que já falava que podia dar golpe na Bolívia, mesmo se ele quisesse, ele faria o que quisesse porque ele tem dinheiro, parece que ele usou o Twitter da forma que não foi legal. Dançou. Está com problemas aí. Então, acho que vale muito a pena a gente lembrar desse tipo de coisa aqui. Os intelectuais, então, estão batendo de frente com as mídias sociais, porque eles percebem quanto que isso aí é danoso para a democracia. Mas mais do que isso, eles sabem que o poder concentrado na mão de algumas poucas empresas, alguns poucos bilionários, pode destruir o mundo como um todo. Das IAs até as mídias sociais, a banalização das mídias sociais, tudo isso aí está na mão de alguns poucos bilionários, gente. Não está na mão do povo, não. Nós vamos ser as buchas de canhão, o final de tudo que vai ser usado para fazer com que as IAs atuem na nossa vida e destruam muitas vidas e muitas coisas. Só para a gente lembrar, somos nós os perdedores nessa história. Como diria Sam Walton, e é bom lembrar dele, Sam Walton não, Buffett, na verdade, é bom lembrar dele, que é um dos homens mais ricos do mundo e um dos caras que tem uma das empresas com mais ganhos dentro das bolsas do mundo. O Buffett ele diz justamente isso. A luta de classes existe e nós, os ricos, nós sempre ganhamos. E é bom a gente lembrar disso. Eu gosto mais da frase do Paulo Altran em Terra Ardente, eu acho que é o nome do filme, antigo pra caramba, mas ele já dizia isso lá em 1970, provavelmente, que ele fala exatamente uma frase parecidíssima com essa do Buffett. Ele diz o seguinte: a luta de classes existe e nós já ganhamos, idiota. Pois é. É exatamente isso. E aí a gente precisa lembrar disso aqui. Essa questão da luta de classe está dada. Gente que não consegue entender isso que realmente está em problemas sérios. Brincadeira, é só ignorância mesmo. Mas nós precisamos bater nessa tecla e acordar as pessoas, a sociedade como um todo. E a gente está acordando aqui sempre que é possível. A luta de classes existe e os bilionários e os milionários já ganharam. A gente só está sobrevivendo enquanto eles estão conseguindo tocar a vida deles, fazer o que querem. Pois é. E eu gosto de uma frase de coach que eu vou falar para vocês. Pois é. Aquele coach que diz para vocês assim sempre, Pablo Marçal, Thales Gomes, esses babacas aí que dizem que conseguiram uma vida perfeita, uma vida cheia de ganhos, porque é devido ao trabalho e eles estão certos. Só que é o trabalho de quem? Né? Quem é que realmente trabalhou para garantir que o Pablo Marçal, depois de roubar um monte de gente, conseguisse aumentar sua fortuna? Quem é realmente que trabalhou? Pois é, a gente precisa fazer essa pergunta de vez em quando, que eu acho que cai a ficha para muita gente, né? Só para a gente lembrar disso aqui. Então, os intelectuais aqui no mundo inteiro estão batendo que a democracia está sendo ameaçada pelas Big Techs e pelos os Elon Musks da vida. É só para lembrar dele, né? A gente não pode esquecer. Aqui eu queria lembrar, é a última também, eu vou sair, vou deixar vocês em paz, dormir um pouco, mas parece que tem gente, deputados bolsonaristas, parece que estão indo, querendo voltar para Nova York para poder pedir
informações sobre o Felipe Martins para poder tentar derrubar e denunciar o Alexandre de Moraes. 5 vagabundos lá dos americanos de extrema direita encamparam essa ideia idiota de se envolver aqui com o Brasil e com a política interna brasileira, e parece que o Van Hatten parece que está ainda entrando nessa vibe. Parece que não adiantou nada, não aprendeu nada. Van Hatten, que lá quando era mais jovem, atropelou um pai de família, matou um pai de família, e por ser uma família mais burguesa dele, ele acabou se livrando. Parece que ele esqueceu que ele não passa de um matador de pais de família. Pois é, um assassino atropelou a pessoa e, pelo jeito, fugiu também da responsabilidade. Van Hatten só saiu mesmo porque, como aqui no Brasil, se você tem um carro um pouco melhor, você tem uma família um pouco melhor, classe média alta, você consegue aí com os contatos se livrar. Van Hatten agora quer chamar a atenção de todas as formas, porque está se aproximando da eleição aí em 2026 e ele precisa se manter em evidência. Pois é, o partido do Van Hatten é um novo, que nem o fundador aguentou ficar nesse partido de tanta estupidez dos seus membros. Pois é, gente, o Amoedo pulou fora quando viu a estupidez que ele tinha criado, o monstro que ele tinha criado. Van Hatten é um lixo político que representa realmente um novo. É a Marina Helena daqui, que não tem nada para oferecer para o mundo, mas ela continua achando que ela pode ser prefeito de São Paulo. Pois é, a Marina Helena, que fala merdas atrás de merdas, estupidez atrás de estupidez, não passa de uma dessas pessoas que realmente representam o novo. Plano nenhum. Ela teve a facilidade de ter participado, parece que do governo Bolsonaro, parece que foi o jogo, parece que é isso que faz com que ela se sinta melhor que alguém. A Marina Helena, que conta a mentirinha muito besta, infantilizada até, a vozinha de boa moça, dizendo, olha, eu ando nas ruas, as pessoas perguntam, falam, você é a mais preparada, mas as pesquisas dizem que você não tem chance. Mentira! As pessoas não vão votar nela de jeito nenhum e já dizem na cara dela para não xingar ela e falar, você não serve para ser prefeita, você nem sabe o que está fazendo lá. As pessoas contam essa historinha para ela. Pode ser que contem. Eu acho que é só uma mentira dela. Pois é, o Novo sobrou, que sobrou do Novo, que queria ser um partido diferente, onde eles mesmos se bancavam, que não dependeriam do fundo partidário, parece que todos eles se chafurdaram nos esquemas e aí a Amoedo pulou fora. Parece que a Marina Helena é a cara do Novo, não tem nada para oferecer, não tem nada para dar para a sociedade, não tem nada que contribuir com o mundo, mas anda falando das merdas de sempre, que todos os caras que não tem nada a contribuir fazem, né? É só para a gente lembrar disso. Então, fiquem de olho nesse tipo de gente, que Van Hatten está de novo indo para lá para pedir o impeachment do Alexandre de Moraes para os americanos. Pois é, coragem eles não têm de fazer aqui, mas parece que eles vão apelar para os americanos vagabundos para poder tentar respaldar as ideias estúpidas deles. Pois é, eu gosto da estupidez do pessoal do Novo. Eu gosto. Eu vou fazer o quê? Né? Pois é. Pessoas, eu vou deixar vocês, por enquanto, eu vou tentar na terça-feira, se eu tiver um tempo, se eu tiver em condições, né? Eu tenho trabalhado muito, então eu não sei se eu consigo estar aqui com vocês nas terças-feiras. Mas, de qualquer forma, no final de semana, eu vou tentar pelo menos garantir as minhas 2 lives, no sábado e no domingo, aqui pra gente poder conversar, tá bom? Obrigado a todos, obrigado, viu, Jorginho? Obrigado, viu, Fábio? Obrigado a todos por estar por aqui, eu espero vê-los por aqui. Se vocês quiserem, dá uma olhadinha nesse canal aqui, que tem vários vídeos, eu faço cortes aqui das lives e coloco lá. E aí, se vocês quiserem, curtam os vídeos lá, espalhem por aí. E se vocês acharem legal, manda para o seu amiguinho de extrema direita que não sabe o que está falando e acha que é de direita. Pobre de direita não existe, só para vocês saberem. Obrigado, pessoas. Abraço a todos, até mais.